Olá, pessoal, boa tarde. Me apresentando de novo, eu sou a Laura Pita, economista responsável pela cobertura de China e Europa no time do Itaú. Daqui a pouco vocês vão ter o prazer também de escutar o Mário Mesquita, economista-chefe lá do banco. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre China. É um tema bem complicado, devo confessar, mas assim a gente tenta desmistificar um pouco, tá? Então vamos lá. Para a gente falar do cenário econômico de China, vale a pena a gente dividir em duas etapas, tá? Primeiro, o que a gente está vendo no curto prazo e quais são os desafios de médio e longo prazo. Bom, vamos começar vendo 2023, tá? O que a gente está vendo para a economia nesse ano agora que está começando? Bom, aí a gente tem que lembrar como que a China enfrentou a pandemia, né? Estava vendo o painel de agora e os comentadores aqui falando, olha, como é que a gente foi lembrar, né, de coronavírus? Ninguém lembrava, ninguém tinha escutado falar de coronavírus. Pois é, né? 3 anos atrás a gente estava aprendendo do que era coronavírus e foi, de fato, a China que começou, onde que começou a pandemia. E a gente tem que lembrar que a China, durante esses 3 anos, adotou uma postura muito rígida para controle da pandemia, né? O que a China fez durante esse período? Ela fechou as fronteiras, ou seja, ninguém saía e ninguém entrava no país. E quando tinha, de fato, outbreaks do vírus, adotava lockdowns, e lockdowns de fato efetivos. As pessoas não saíam de casas e isso tinha implicações fortes na atividade. Ali no final do ano passado, depois do Congresso, que o Xi Jinping, o presidente, foi indicado para um 3º mandato, teve, por fim, a decisão de reabrir a economia. Então, a China, apesar de ter sido o primeiro país a enfrentar a pandemia do coronavírus, está sendo o último país a ter uma reabertura. E o que a gente está vendo no começo de 2023? A gente está vendo a China voltando ao normal. Mas, basicamente, o que a gente já viu aqui no Brasil, o que a gente já viu na Europa, o que a gente já viu nos Estados Unidos, que é os serviços normalizando, e é o que esses gráficos demonstram, tá? Vocês vão ver ao longo da minha apresentação que economistas gostam bastante de gráficos, tá? Então, trouxe bastante gráficos para demonstrar os meus argumentos. Então, basicamente, esses 2 gráficos indicam que, olha, o número de voos domésticos, quando a gente olha ali 2023, já voltou para o patamar pré-pandemia, já voltou ali para o nível de 2019. Os chineses já voltaram a viajar. Quando a gente olha o fluxo de passageiros usando o metrô, também já voltou para o patamar pré-pandemia. Ou seja, a vida está voltando ao normal na China. Mais uma vez, usando como exemplo o que aconteceu nos outros países, essa reabertura pós a pandemia gera um boom de crescimento, com os serviços normalizando, as pessoas voltando a ir em restaurante, voltando a viajar, isso ajuda, sim, a economia. Então, um lembrete para 2023, que gostaria que vocês ficassem com esse lembrete, é que, de fato, a China, para 2023, não vai gerar muita dor de cabeça para o cenário global. A gente pode ter dor de cabeça ali na Europa, Estados Unidos, né? Se a gente olhar o que aconteceu no último mês ali com os bancos americanos, ali com o CS e tudo mais, isso sim a gente vai ter preocupação. Mas com a China a gente tem um cenário bem tranquilo. De fato, a gente está projetando um crescimento de 5,3%, e isso vindo de um crescimento de 3% no ano passado. Tá? Então, esse é o primeiro lembrete que eu queria falar para o curto prazo, para 2023. De fato, China não deve gerar uma dor de cabeça para o cenário global. Isso tem implicações, sim, para os ativos, tanto ativos chineses, né, para a moeda chinesa, e para os ativos, quando a gente olha para o dólar, para as moedas emergentes, isso tem implicação também para as moedas emergentes. Tá? Só que agora a gente tem que pensar, quando a gente
pensa como é que a China impacta o resto do mundo, a gente tem que lembrar que a China de agora não é a mesma China dos últimos 20 anos, né? Quando a gente pensa em China, quando os economistas pensam em China, a gente pensa, poxa, China é igual a commodities, né? A China, durante muito tempo, refletiu um cenário que a China importava muito commodities, e isso foi um cenário super positivo para países que exportavam esses produtos, como o Brasil. O Brasil exporta minério de ferro, por exemplo, e isso com a China, né, bombando ali em torno ali de 2010, isso ajudou muito aqui a nossa economia, ajudou outros países da América Latina, tá? Mas só que a China não é mais a mesma. Esse boom de preços de commodities que a gente viu em 2010 já passou. Esse gráfico é muito interessante, mais um gráfico, eu avisei que iam ter vários gráficos ao longo da apresentação. Esse gráfico é muito interessante porque a gente pega o preço de commodities bem longo, é uma série bem longa, desde 1913 até recentemente, e a gente vê vários ciclos, né, de flutuação de preços de commodities, e ali fica bem claro o que aconteceu quando a China teve um período de crescimento bem forte, né? Quando a China estava crescendo 10%, 15% ao ano, ali no início de 2000. Né? Só que esse crescimento tão forte de China já ficou para trás, inclusive a gente teve essa queda de preços de commodities. Então, apesar dos preços de commodities terem voltado recentemente, né, nos últimos 3 anos, com a questão da pandemia, mesmo essa melhora de China que a gente está vendo para 2023, não deve ser tão forte quanto a gente viu ali em 2010. Então, a China de hoje é totalmente diferente da China de 10, 15 anos atrás, tá? Mais um ponto que eu queria destacar. Bom, isso é o curto prazo, agora vamos falar dos desafios de médio e longo prazo, tá? O primeiro deles é uma pergunta que a gente tenta responder sempre, né? Que é uma pergunta super relevante para a China, que é: será que a China vai ser capaz de sair da armadilha de renda média? O que é isso? Será que a China vai deixar de ser um país emergente e se tornar um país desenvolvido? Essa é uma pergunta super relevante. O que esse gráfico mostra, né? A China passou por um período de um boom de crescimento significativo, bastante significativo, e agora, claramente, tem 2 caminhos que ela pode seguir. Um caminho não tão positivo, como foi o caminho que vários países da América Latina, inclusive o Brasil, seguiu, de estagnação, né? E aí continuou sendo países emergentes, ou seguir um caminho mais positivo, como foi ali o caso da Coreia do Sul, de Taiwan, que de fato conseguiram romper essa armadilha de renda média e se tornarem países desenvolvidos, tá? Essa que é a grande encruzilhada que a China está vivendo por agora. Saber que a China não vai crescer mais 10%, 15%, nem 5%, todo mundo sabe. Apesar de que a gente sempre vai abrir o jornal e vai falar assim: nossa, a China está crescendo 5%, a menor taxa em 30 anos. Não vamos nos assustar com isso. Isso não é para se assustar. Mas a gente tem que saber qual vai ser a qualidade desse crescimento daqui para frente. Para a gente responder essa pergunta, mais uma vez, a gente tem que olhar um lado positivo, o lado negativo, o copo meio cheio, o copo meio vazio. Se a gente olhar o copo mais vazio, a China tem um cenário demográfico muito desafiador, bastante desafiador. Se a gente olhar essa parte da população, inclusive, a população economicamente ativa, né? Ou seja, as pessoas que de fato vão trabalhar, que vão ajudar para o crescimento econômico,
essa trajetória já está invertendo, né? Já está negativamente inclinada. Ou seja, a China não está tendo mais pessoas, adicionando pessoas para a força de trabalho. Então, isso seria algo negativo para o desenvolvimento da China no futuro. Por outro lado, se a gente olhar a parte positiva, como é que uma economia pode crescer? Ou adicionando pessoas, né, adicionando pessoas para produzir, né, ou ganhando produtividade. Se de fato, se a gente olha várias métricas de inovação e de tecnologia, a China desponta nessas métricas, né? Isso ganhou destaque nos últimos anos, a quantidade de unicorns, né, startups com valuations acima de $1 bilhão, a China se desponta em termos de... e nos setores específicos disso, né? Então, por exemplo, na parte de internet, na parte de robótica, a China destaca nesse setor. E também na parte de ganhos de capital humano. Se olhar a quantidade de pessoas que estão formando em faculdades relacionadas às ciências, engenharia, a China também desponta, e inclusive controlando pela quantidade de pessoas que tem por lá. Então, ainda há espaço para ganhos de tecnologia e para ganhos de capital, que poderiam contrabalancear essa queda da parte da população economicamente ativa. Ainda há incerteza qual força que vai contrabalancear, se vai ser a queda da população ou se vão ser os ganhos de produtividades à frente. Esse é um primeiro desafio. Uma outra coisa, uma outra preocupação que sempre vem relacionada à China é com relação ao nível de endividamento. De fato, o nível de endividamento da China é muito elevado, acima de 200% do PIB. Mas quando a gente vai olhar com detalhe esse nível de endividamento, onde que está o problema desse endividamento? Não está nas famílias, também não está no governo, como é que é o caso aqui do Brasil, tá? Tem um problema ali nos governos locais, mas nada tão grave. Onde que está concentrado? No setor corporativo. E esse gráfico fica claro isso, né? O que esse gráfico, qual que a mensagem desse gráfico, né? É uma correlação entre a quantidade de crédito para o setor não financeiro, ou seja, o setor corporativo da economia, e o PIB per capita de cada país. Tem uma correlação, né? Tem um nível usual desse crédito vis-à-vis o PIB per capita, e a China desponta com maior nível de crédito. Mas, mais uma vez, para onde que está indo esse crédito, esse crédito exagerado? Não está para o setor privado, no corporativo privado, está indo para as empresas públicas, que, em geral, são empresas menos produtivas. Seria, de fato, uma preocupação. Mais uma vez, olhando para o outro lado, tentando olhar o copo mais cheio, a economia, nos últimos anos, não depende tanto do setor público quanto dependia há 30 anos atrás. Quando a gente olha o share, a parcela do setor privado na economia, ele já é dominante na parte do emprego, na parte da produção industrial, na parte da exportação, na parte do investimento. Então, assim, a economia não depende tanto do setor público quanto dependia em anos anteriores. Então, há um ponto negativo e há um outro ponto positivo. Uma outra questão que sempre me preocupa em termos de China é a questão do setor imobiliário. Sempre fala de China, olha, China vai ter uma bolha no setor imobiliário, porque, de fato, as famílias por lá usam as casas como um ativo. Elas poupam comprando casas, certo? Se a gente compara o preço do metro quadrado em cidades, em várias cidades, Xangai e Beijing estão entre as mais caras do mundo.
tá? E, de fato, nessa reabertura, quando as famílias puderam sair de casa, quando o Covid deixou de ser uma preocupação, o que aconteceu com as vendas de casas? E esse dado aqui que eu estou mostrando do lado esquerdo, esse dado é diário. Essas vendas, quando a gente olha o 2023, que é essa linha laranja, esse dado disparou, ou seja, as pessoas voltaram a comprar casas. Então, olha, de fato, tem essa demanda excessiva com relação à casa, é de fato um legado negativo. Há uma demanda excessiva com relação à parte de casas, tá? Também, o que aconteceu nos últimos anos foi um forte aperto nesse setor, tá? Esse setor, em 2021 e 2022, o que aconteceu é que os policymakers decidiram cortar os excessos no setor imobiliário, viram que, de fato, tiveram excessos. E aí, eu me lembro muito bem, porque, de fato, foram meses de emoção no trabalho, porque esse colapso em termos de construção e de vendas, com o aperto dos policymakers, deu bastante dor de cabeça, porque essa retirada de excessos deu um risco de quebra da economia. Imagino que vocês se lembrem da construtora Evergrande, que gerou uma grande dor de cabeça ali no terceiro trimestre de 2021. A preocupação era, olha, a China vai quebrar, essa construtora vai quebrar e a economia chinesa também vai levar a uma crise, tá? Então, esse setor, de fato, está sendo enxugado, os policymakers estão tirando os excessos, mas acho que essa retirada de excessos gerou bastante turbulência, tá? Agora é o primeiro ano que a gente vai ver como que a economia vai funcionar após a retirada desses excessos, né? Então, tem bastante para a gente aprender ao longo de 2023, tá? Algo que me preocupa bastante, e aí aqui eu tenho que tirar um pouquinho o chapéu de economista e colocar um pouquinho de cientista, um chapéu de cientista política, essa questão de tensões geopolíticas Estados Unidos e China, né? Não é algo trivial e não é algo que já foi resolvido, tá? Começou ali em 2018 com uma discussão de guerra comercial, com Trump tentando tarifas, né, para tentar diminuir o déficit comercial entre Estados Unidos e China. Tem todas essas discussões de dependência da China com relação a semicondutores, mas a gente sabe que a discussão não é essa. A gente está falando de duas maiores economias do mundo e a gente está falando de tensões, de duas supremacias aí que a gente não sabe como que vão ser resolvidas. Por enquanto, acho que a China está resolvendo questões internas, e, por outro lado, os Estados Unidos também está resolvendo questões internas, agora veio a questões dos bancos, e isso está adormecido, mas eu acho que isso está longe, a minha visão é que isso está longe de ser resolvido, e uma vez que isso volte a ser foco, isso tem implicações para a atividade, isso é algo que, de fato, tem que ser monitorado, tá? Bom, o que eu queria concluir um pouco, resumir das discussões que eu trouxe aqui, eu acho que, primeiro ponto, cenário de 2023 é um cenário de China tranquilo, tá? É um cenário que China não traz dor de cabeça para o cenário global, isso já é muito bom, falando de moedas emergentes, falando para a própria moeda chinesa, tá? E para algumas commodities, como eu já mencionei, você está tendo uma volta do setor imobiliário, isso ajuda um pouco commodities metálicas, isso não vai ser um ciclo tão positivo quanto 2008 e 2010, mas de fato ajuda commodities metálicas, não dá para
ignorar isso, tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o que a gente sabe é que a China está num processo de pouso, né? A China vai desacelerar, como mostram nossas projeções, pelo menos até 2025, a gente tem que a China começa a ter uma taxa de crescimento mais baixa à medida que os anos passem. A gente sabe que esse pouso vai acontecer, é uma economia gigante pousando. Só que a gente tem muita dúvida como que vai ocorrer esse pouso. Se esse pouso vai ser suave ou esse pouso vai ser com bastante turbulência, com bastante emoção. O que a gente pode concluir dos últimos anos é que vão ter momentos de tranquilidade, como a gente espera que vai ser 2023, e momentos com bastante emoção, com bastante turbulência, como foi 2021 e 2022. Eu acho que minha visão é que diferente de Brasil e de outras economias, a gente tem que lembrar que a China tem um controle, os policymakers têm um controle forte da economia e eles têm que tomar a decisão de como que vai ser esse pouso e de onde que eles querem chegar. Se eles querem chegar, de fato, numa economia desenvolvida à frente, tem que dar mais liberdade para o setor privado e, de fato, a gente vai ter um pouso, eles vão conseguir um pouso mais positivo à frente, tá? Então, ainda tem muitas incertezas nesse cenário, é uma economia que a gente tem que acompanhar sempre, o que vale a pena a gente fazer, já deixando uma propaganda aqui do nosso conteúdo. A gente tem o nosso aplicativo do Itaú, que tem todas as nossas análises, e também tem o podcast, que é o Itaú Views, é o primeiro que aparece no Spotify, é 5 minutos de manhã, então todos esses views de China, vocês vão conseguir ficar atualizados, 5 minutos de manhã, rapidinho. Acho que dá bastante tempo para a gente abrir para perguntas. Perfeito, eu vou começar pela sua segunda pergunta e eu já caso com a primeira, tá? De fato, a reabertura foi muito rápida. A gente tinha cenários de que a reabertura podia ocorrer em doses homeopáticas, abria um pouco os serviços, 30% de serviços, depois 50%, 70%. Isso de fato não ocorreu, foi bem rápido, tá? Então, a reabertura ocorreu ali no início de novembro, em dezembro foi muito rápido, tá? E ali em dezembro, em janeiro também, você teve uma onda de casos. O que aconteceu é que você estava tendo casos de Ômicron, tá? E por mais que a população não tivesse vacinada, 100% vacinado e até com vacinas com menor qualidade, você não gerou mortalidade alta, tá? Aqui a gente pode gerar dúvida com relação aos números e tudo mais, mas as notícias é que, de fato, não gerou mortalidade, tá? Acho que esse é o primeiro ponto. O que a gente já viu, e o que eu quis mostrar ali no gráfico, é que a vida está voltando ao normal. E que quando a gente conversa com investidores lá, morando na China, que ele fala assim, a vida está voltando ao normal. Só voltar aqui, para ficar para o podcast. Bom, a vida está voltando ao normal, está todo mundo... Acho que, bom, só para ficar aqui, né? A vida está voltando ao normal, todo mundo está viajando, todo mundo está usando o metrô. Então, de fato, a vida voltou ao normal, tá? Então, não parece que está um stop and go. A vida voltou ao normal e os dados de atividades também corroboram com isso, tá? A gente teve um dado importante de atividade agora, que saiu essa semana, que justamente fecha essa história. Serviços normalizando, serviço muito bem, tá? Então, eu fico bem tranquila em falar que, olha, a reabertura está indo e está indo bem rápido. O segundo ponto é como fazer. De fato, eu acho que a América Latina se beneficia, sim, com a reabertura de China, por essa história de commodities. Só fico
com uma ressalva de achar que China não salva o mundo, não salva emergentes, como foi 2008. Esse que foi meu contraponto que eu quis demonstrar. Eu acho que a América Latina está, sim, salva de conflitos geopolíticos, mas tem as suas histórias idiosincráticas, e que eu acho que vale a pena discutir bastante no painel seguinte, com os gestores, sobre a questão de Brasil. Acho que tem as questões idiosincráticas, da parte fiscal e tudo mais, mas eu acho que, no relativo entre América Latina e emergentes ali perto da Europa, que está mais perto de Ucrânia ali, talvez seja melhor aqui a América Latina, mas, mais uma vez, com essa ressalva dos idiosincráticos aqui, dos nossos problemas, os problemas aqui da região. Tá? E aí você me perguntou de qual região que poderia competir com a América Latina. A gente tem que olhar também os emergentes ali da Ásia como um todo, tá? Chinês voltando a viajar, ele também viaja nessa região do leste asiático ali, né? Então, Tailândia, Filipinas, são outros lugares que vale a pena olhar também, dessa questão de serviços se normalizando. Foi perceptível que, mesmo com a pandemia na China, teve um investimento por fora. Pelo menos deu para ver que ela investiu no Brasil bastante com essas empresas. E você comentou da queda do PIB, dela não ser tão potente como ela já foi ou como ela é. Isso pode ser em relação à mão de obra, o país em si, mas mesmo assim ela poderia investir em outros países e continuar crescente? Ou você acha que o país em si ele poderia ter essa queda? A história de China como um todo é uma história que é um país desacelerando, como aconteceu com os Estados Unidos, aconteceu com todos os países, né? Em geral, o país começa a crescer muito forte, com um boom populacional, se urbanizando, e depois o país começa a desacelerar de fato, tá? Então, o que eu quis deixar claro é que, por exemplo, o crescimento potencial dos Estados Unidos não é 5%, 10%, é 2%. É 2%. E ninguém fica assustado com isso. Mas de China, quando a China cresce 3%, todo mundo fica assustado com isso. E, de fato, porque a China ainda tem um espaço para crescer um pouco a mais. Tá? A dúvida que a gente tem que se questionar e monitorar é quão rápido vai ser essa desaceleração. Se esse pouso for, poxa, a China está crescendo 6% e de um ano para o outro for para 2%, aí vai ter uma recessão muito forte, tanto no país quanto no mundo como um todo. Vai refletir aqui no Brasil, vai refletir na Europa, nos Estados Unidos, vai refletir no mundo como um todo. A gente está falando de uma economia que tem 18% do PIB mundial. Então, vai dar muita dor de cabeça. Mas se for de 6 para 5,5, para 5,2 e tal, um pouso suave, com os ajustes estruturais importantes, não vai estar dando dor de cabeça. E a China conseguindo sair dessa armadilha de renda média e se transformando num país desenvolvido, é mais uma coisa positiva. É isso que eu quis dizer. Agora, a China investir em outros países, como o Brasil, a gente tem que pensar que a China, mais uma vez, é a segunda maior economia do mundo, disputando para ser a primeira. Por isso que eu trouxe essa questão de geopolítica. Ela está disputando ali, vale de lição de casa também, se é um assunto que interessa a vocês. Mais uma recomendação aqui do Mário, tipo Wars, um livro sensacional sobre essa questão de semicondutores, questão de China e Estados Unidos. Então, assim, ela está disputando ali entre ser a primeira e segunda economia do mundo. E aí, a influência, ela quer a influência no mundo. Os Estados Unidos têm uma influência global também, né? Então, ela tem que ter uma influência no Brasil, tem que ter uma influência em outras regiões. Tá? A minha visão é que,
acabou que a China, com a pandemia, né, ela ficou um pouco reclusa. Ela estava tentando se globalizar, veio a pandemia, ela ficou um pouco mais reclusa até. Vamos ver como é que vão ficar as coisas agora após a pandemia. Boa tarde. Tudo bem? Recentemente a gente viu o fechamento de um acordo entre o Brasil e a China sem o uso do dólar, né? Eu queria que você comentasse o que isso pode representar tanto para o mercado nacional quanto para o internacional. Sem o uso do dólar, né? Acho que tem sempre uma perspectiva de quando que a moeda chinesa ou outras moedas podem substituir o dólar como moeda de reserva global, tá? Inclusive, tinha essa perspectiva se a China, pós a guerra da Ucrânia, poderia ser o renminbi, né? Poderia ser um substituto do dólar. A gente está falando, mais uma vez, da segunda maior economia do mundo. Mas quando a gente fala da China, a guerra da Rússia e da Ucrânia colocou uma pedra no caminho dessa globalização da moeda chinesa. Mas a gente tem que lembrar que a conta capital da China não está aberta, então você não pode tirar dinheiro da China livremente, como você pode tirar dos Estados Unidos. Então, isso limita a moeda chinesa ser uma moeda de reserva internacional. E o que aconteceu ali no conflito de Rússia e Ucrânia é que a China ficou mais isolada no mundo, né? Quem vai querer investir na China se a China não se posicionou, tá assim, não está clara em termos de posicionamento. E aí, inclusive, a moeda chinesa ali no período se desvalorizou com esse receio de uma posição contra os Estados Unidos, né? Acho que ainda não está claro qual seria um substituto do dólar ainda, na minha visão. O substituto do dólar como uma moeda internacional. Opa, a minha pergunta é a seguinte, como ponderar esses investimentos em China, que tem setores que são fortemente impulsionados pelo governo e que ele também tem bastante influência sobre, até que ponto isso deixa de ser uma vantagem e passa a ser um risco na tese? Perfeito, perfeita colocação. A gente tem que lembrar, né? A China é uma economia controlada. De fato, a China, sim, é uma economia controlada. Vou resumir assim, o que aconteceu em 2021, tá? 2021, 2022. Você teve uma forte interferência do governo contra o setor privado, tá? E uma forte interferência não muito clara do que eles estavam fazendo, principalmente no setor de tecnologia. Se você dá uma volta para trás, uma história, nos últimos 15 anos, assim, a China deixou o setor de tecnologia livremente. Cresce aí, Alibaba, cresce, pode crescer. Isso nenhum país no mundo fez, em geral, os governos os setores crescem, mas com regulação. Na China não foi isso. Falou, olha, cresce o que você quiser. Vai lá, cresce e tal. Tanto que uma história, durante muito tempo, foi investir em tecnologia em China. Se você olhar a Bolsa, dá uma olhada depois, quanto que a Bolsa chinesa, a parte de tecnologia, outperformou várias ações no mundo, porque, a Alibaba, todas essas partes de tecnologia estavam bombando na China, enquanto no resto do mundo não estava, né? A China, de fato, estava na fronteira de tecnologia. Só que ali em 2021, o Xi Jinping chegou e falou assim, olha só, vocês cresceram demais, vocês estão muito grandes, eu estou vendo que está tendo uma disparidade de renda, eu tenho que ficar preocupado com isso. E aí eles começaram, de fato, a controlar esse setor. E aí, de fato, teve um crash nessa parte de tech por lá.
Então, fica aqui uma reflexão, que é o seu ponto, né? O quanto que vai ter de intervenção no setor privado, no setor, assim. É difícil, é uma coisa que a gente tem que monitorar, é uma coisa que a gente, conversando com investidores lá, indo na China, isso é uma coisa high frequency mesmo, sabe? Como que a gente faz acompanhando aqui Brasil, tá? Mas, de fato, a minha resposta é que o último turning point com relação ao setor privado foi negativo. Agora, recentemente, eles estão falando assim, olha, setor privado, pode crescer, está tudo ok, não vou fazer nada. Mas, de fato, em 2021, não foi legal. Eles apertaram muito esse setor de tecnologia e não foram regulações muito claras. Eu sempre gosto de dar esse exemplo que eu não sou uma economista que olha essa parte de desenvolvimento econômico, mas eles fizeram uma coisa que foi assustadora. A China tem uma conduta muito forte com relação à educação. E lá os pais querem que... Acho que eu também, como mãe, que quero que meu filho tire a melhor nota na escola, mas lá eles têm a questão de tutor, né? De professor depois da escola. E aí, de fato, as pessoas que tinham mais dinheiro podiam pagar esse professor extra. Beleza. E aí o Xi Jinping, de um dia para a noite, virou e falou assim, olha, isso não é justo. Não é justo a pessoa que tem mais dinheiro pagar esse tutor e quem não tem dinheiro não poder pagar esse tutor. De fato, pode não ser justo. O que ele fez? Que de um dia para a noite, ele cancelou, ele falou que era proibido ter todas as empresas de tutoria de reforço escolar. E um setor que, sei lá, valia 3 bi de dólares, acabou de um dia para a noite. Assim, como é que a gente acaba com desigualdade econômica? Como é que a gente acaba com desigualdade? A gente coloca escola boa para todo mundo. Isso pegando o que hoje aprendi na faculdade, né? Então, ele quer acabar com a desigualdade? Isso mesmo, vamos lá, acaba com a desigualdade, mas você não acaba com o setor de um dia para a noite, entendeu? Então, de fato, é uma coisa que a gente está monitorando, olhando na lupa, mas eu acho que ainda tem, falando em termos de investidor, acho que ainda tem muita história de China para pegar no ciclo econômico, não dá para ignorar essa reabertura, não dá para ignorar quando tem coisa positiva, mas no longo prazo você tem que ver uma cautela. Então, assim, tem que ter de fato, você pode ter uma cautela, porque pode ter esses swings ali dos policy makers, tá? Minha pergunta é sobre o financiamento das empresas públicas na China, né? Você comentou que elas têm uma alavancagem muito elevada, e eu queria saber se essa alavancagem se mistura com a dívida soberana dela. E, se sim, se tem alguma maneira de avaliar essas empresas sem misturar com esse indicador. Perfeito. Tudo bate, de fato, no governo. Tudo lá é público. Tudo lá é público, os bancos são públicos, tudo bate, no fundo, é público. Então, de fato, se uma empresa pública colapsar, quem vai salvar é o governo, né? Então, no final do dia, o governo salva. No final do dia, eu concordo com você. É uma empresa pública, no final das contas, tem que considerar que é uma dívida do governo também. Com todo esse investimento pulverizado que a China tem feito na nova Rota da Seda, espalhou dinheiro pelo mundo todo, isso você acha que ajuda ou atrapalha nesse pouso? Então, essa Roda da Seda tinha muita perspectiva ali em 2018. Eles, de fato, tinham uma perspectiva de globalização. 2017. Veio a guerra comercial, veio a pandemia, eles deram um passo para trás nessa globalização. Estou na dúvida como é que vai ser.
não sei se eles estão, de fato, dispostos a voltar com esse investimento todo, tá? Eu não vi, esses investimentos da Rota da Seda, One Belt, One Road, ficaram bem para trás, assim. De fato, foi ali uma história de 2017, a de 2017, 2018, veio guerra comercial, veio pandemia, eles varreram ali para baixo do tapete, tá? Então, não ficaria tão otimista com isso, não. Tá bom? Gente, foi um prazer, tá? Então,